Olá, olá, gente. Boa tarde a todos e a todas que forem chegando por aqui. Com muita satisfação, com muita emoção. Hoje é a segunda live do canal para a gente continuar falando sobre espiritismo e mediunidade. Yara, seja muito bem-vinda. Claudete, será que é tu, Claudete, que eu estou pensando? Sejam muito bem-vindas, uma grande satisfação recebê-las e a todos e todas que forem chegando, como eu vinha sinalizando. Esses momentos iniciais, Roger, seja bem-vindo novamente. Esses momentos iniciais a gente vai chegando, vai se ambientando aqui no espaço, vai se dando as boas-vindas. Quem for chegando, aproveita, clica no aviãozinho para disparar esse convite para diálogo com mais pessoas, a quem possa interessar. Clarice Fiuza, minha mãe, muito contente com a tua presença mais uma vez aqui, hoje para esse nosso segundo encontro ao vivo para dialogar. Por favor, quem vai chegando, vai dando oi. É muito importante a presença. Dani, que alegria te ter aqui mais hoje para a gente continuar conversando, né? Quem já está por dentro, ou mesmo quem vai chegando agora, sabe que o assunto hoje é a continuação do nosso papo, né, do sábado passado, que é espiritismo e mediunidade. Então, só para situar nesses momentos aqui iniciais, dar um contexto, né, para quem está chegando agora, esse canal, basicamente, aqui eu vou falar de forma bem resumida, ele vem com essa proposta de a gente falar sobre assuntos ligados ao espiritismo, à doutrina espírita, mas também da nossa conexão com a espiritualidade. E a forma como eu desejo fazer isso é trazendo da minha experiência. Então, mais do que qualquer possibilidade de discutir alguma coisa com um fundo teórico, científico, esse não é tanto o objetivo aqui, e sim partir das experiências, de coisas que eu tenha vivenciado de fato, situações concretas que eu tenha, com as quais eu tenha me deparado e que me geraram, né, ensinamentos, aprendizados. Então esse momento é de troca, né? Sempre lembrando que nada que circular aqui, dito por mim ou por qualquer outra pessoa, acredito, é também para ser visto nesse lugar de verdade absoluta. E sim para que a gente reconheça a pluralidade que nos habita, que habita nos outros, e a gente possa também exercitar juntos e juntas aqui essa escuta sensível, né, para que a gente possa exercitar a nossa tolerância com o outro, que a gente possa também aprender com o outro, e eu me coloco nesse lugar também, né? Então, a proposta de live também é para que os assuntos não fiquem restritos só às minhas visões e a gente possa compartilhar os nossos saberes, os nossos conhecimentos, sobretudo as nossas experiências. Então, esse é o objetivo. Para quem não sabe, existe aqui, claro, esse perfil no Instagram, o @desabrochando-nos, mas existe também o canal no YouTube. As lives vão ser inicialmente sempre por aqui. Para quem deseja, quer participar ao vivo, pode vir aqui no Instagram. E depois, de qualquer maneira, eu deixo as lives salvas no YouTube, né? Eu faço essa migração também para o YouTube, para quem não tem a possibilidade de estar aqui ao vivo, possa ver depois, tanto por aqui, pelo Instagram, quanto pelo YouTube. E um pedido que eu já faço desde o início é quem sente afinidade com a proposta, sente esse chamado para a gente dialogar, para estarmos juntos aqui, eu gostaria de pedir que se inscreva lá no canal do YouTube, porque isso ajuda, apoia o canal a crescer e aos diálogos a chegarem a mais pessoas que talvez estejam também precisando ouvir, né, assuntos que a gente tenha aqui a trazer, possam se identificar e possam também esclarecer dúvidas dentro da medida
na medida do possível, né, que nós possamos ajudar essas pessoas através das experiências que a gente vai compartilhando aqui. Então é bem importante, quem puder, apoiar o canal, se inscrevendo, compartilhando, também deixando os comentários. Isso é tão importante, gente, para que não só eu, mas o próprio YouTube também vá reconhecendo que esse conteúdo faz sentido, ressoa. Então, Milene, minha prima Milene Borowski está aqui. Seja bem-vinda, Jéssica também, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-las aqui. Então, é uma forma, né, de a gente saber que o que está circulando por aqui ressoa, está chegando a outras pessoas e fazendo sentido. E a forma como eu tenho de também poder enxergar que isso está fazendo sentido é através das inscrições, dos seguidores, dos retornos. E já fica aqui o meu agradecimento às pessoas que entraram em contato comigo, a Sol, né? Quero destacar aqui o nome da Sol, que faz parte da nossa casa, tantas outras pessoas super importantes. Aos poucos eu vou mencionando cada uma delas aqui, mas a todos, né, que entraram em contato. Gilmar, que já seguia lá o Bakhtin Artista, assim como a Jéssica, que está aqui, né, vieram também aqui para o Desabrochando e têm manifestado também comentários, dando feedbacks, então é muito gratificante. Fica o meu agradecimento. Então, para a gente começar, né, hoje, como eu disse, é a continuação de um papo que começou no sábado passado. Quem não viu não tem problema algum, é só para situar que existe um início, né? Então, quem se interessar, tiver tempo, tiver interesse, pode verificar a live de sábado passado, né? Tem os links todos aqui bonitinhos, para ficar por dentro do que veio antes, né? Para que a gente possa ter esse todo. Vai ser bem bacana quem tiver essa oportunidade de ver o que já rolou por aqui, e é o que motiva os assuntos também que vão estar aqui hoje, né? Então é um link, é um todo, né, de sentido. Hoje a gente vai dar sequência, só que antes eu gostaria de pedir uns minutinhos. Estou escrevendo pelo celular da Milene, estamos assistindo juntos. Deve ser a tia Marilene, então, né? Fico muito contente de saber que vocês estão aí assistindo. Um grande beijo para todos e todas vocês. Nesse início, eu gostaria muito de pedir a permissão de vocês. Pra gente, eu vou pedir a ajuda do Roger aqui para me alcançar. Eu gostaria muito de fazer uma prece junto de vocês, para a gente chegar nesse lugar aqui de compartilhamento, a prece da nossa casa, né? Na primeira live eu vim falando, é esse o enfoque, né? De falar como é que foi esse meu primeiro contato com a casa espírita, porque na minha experiência isso foi importante, né? Só para situar também aqui. Desde os 4 anos, né, eu acabo me vinculando a uma casa espírita, isso ainda é forte, isso ainda está presente na minha vida e vai seguir sempre assim, parte da minha história e da minha rotina. E também falar nisso inclui falar sobre como eu percebo o desenvolvimento da minha mediunidade, de como eu me conecto com a minha espiritualidade, né? Como a gente veio falando, abarca mais do que propriamente uma doutrina ou uma religião, né? Então, podemos até falar mais sobre isso em outro momento. Mas só para também ser uma forma de quem não me conhece me conhecer e situar, né, esse meu lugar de fala, porque eu vou acabar, já venho trazendo algumas reflexões, sentimentos, compartilhando de mim, para que quem está aqui saiba qual é esse meu lugar, né? O que embasa tudo isso que eu estou trazendo aqui. Então, não teria como começar, né, sem falar da Casa Espírita, a nossa casa, do Grupo Libertação, a nossa casa. E acho super pertinente nesse momento que a gente faça uma prece juntos. Eu vou pedir, como eu disse, a permissão de vocês para que a gente abra esse momento
aqui de compartilhamento hoje com esta prece linda da nossa casa, né? Sempre quando um grupo começava e começa, inicia com essa prece. Então, já peço de antemão desculpas caso eu me emocione, mas é justamente isso. Ela tá aqui para isso, para que a gente se emocione, para que a gente se entregue e também, como eu disse para vocês já, o objetivo do canal é que eu falei nisso, né, que seja cada vez menos eu e mais a Marice aqui como um canal, como um aparelho que está a serviço de mensagens que tenham que chegar, que possam serenar quem está aí do outro lado, que possam servir de alguma forma. O menos eu quero dizer, é menos ego, é menos a gente aqui, né? O nosso lado sombra, o nosso lado pequeno, que seja cada vez mais os bons sentimentos, as boas vibrações que estejam aqui e que eu também esteja a serviço, né, dessa espiritualidade que me acompanha. E todos nós temos essa espiritualidade, esses guias que estão sempre olhando, nos protegendo, velando por nós, né? Então eu gostaria muito... Oi, Valéria, seja bem-vinda. Eu vou pedir permissão para fazer a leitura da prece da nossa casa e eu peço que vocês respirem fundo, tentem também se conectar com essas energias de amor, de afeto, para que a gente possa seguir juntos a partir daqui, com essas melhores companhias possíveis, né? Não há. Então, a prece da nossa casa. Senhor, abençoa a gente, eu tô emocionada. Abençoa os propósitos de bem servir de teus filhos que compõem esta grande família que é a nossa casa. Auxilia-os, Senhor, no desejo imenso de crescerem para se tornarem dignos trabalhadores da tua seara. Intui a todos a prática do orai e vigiai, a fim de se resguardarem de forças contrárias ao ideal cristão. Inspira-nos, ó Pai, sobre o comportamento a adotarmos uns para com os outros, e especialmente te pedimos, Senhor, em relação àqueles que, por razões que só tu sabes, ainda não nos podem amar. Dá a todos a conscientização de que os compromissos assumidos em relação à nossa casa, antes de serem de uns para com os outros, são principalmente de todos para contigo, e de que as responsabilidades são de cada um. Dilata, Senhor, a nossa capacidade de compreensão e de doação em termos de fraternidade, para que possamos agir com discernimento na hora em que formos chamados a dar o nosso testemunho de amor cristão. E assim, sob um clima de paz e harmonia, a nossa casa possa cumprir sua finalidade, realizando tudo aquilo que foi estabelecido quando de sua fundação. Em suma, Senhor, ensina-nos a caminhar e ser conosco em todos os momentos, para que possamos, com o calor da tua presença, a impulsionar os nossos passos, alcançar pela presente caminhada o ponto que visamos na nossa trajetória espiritual. Que assim seja. Muito linda, recebida pela Ivone Webster, que é mãe da Dalila Menezes, se eu não me engano. A minha mãe que me relembrou. Qualquer coisa só me sinaliza, mãe. Então, é a prece da nossa casa que traz sentimentos semelhantes ao que eu desejo aqui, né? É como se essa live fosse um momento de grupo, né? De um grupo, como um grupo espírita, né? Enfim, um grupo de pessoas que quer trocar, independente de religião, tá, gente? Aqui eu tô falando espírita porque faz parte da minha história, mas independente de qualquer crença, de qualquer religião, o que nos une aqui é esse desejo de sermos pessoas melhores, né? De desenvolvermos juntos, através desse aprendizado de interação, essa capacidade, né? De a gente sempre renovar
essas nossas versões, né? De melhorarmos, né? Então é isso, tá? Com essa prece, então a gente vai dando continuidade aos assuntos. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode ficar bastante à vontade, comentários, né? Como sempre, são muito bem-vindos, tá? Para que a gente possa ir interagindo. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho, porque foram tantos assuntos na última live, rendeu tanto, que algumas informações que eu gostaria de trazer, enfim, não deu tempo, então por isso existe esse segundo momento. E eu gostaria de começar trazendo um aspecto, já que eu falei da minha infância, de como foi esse contato lá desde os 4 anos. Quem já estava presente sabe que eu vinha falando desse envolvimento com a casa, né? Então, assim como a minha mãe foi desenvolvendo, né, se desenvolvendo nos trabalhos, né, eu também, né? E aí quem me ajudou a relembrar o primeiro grupo, né, espírita em que eu participei foi a Fernanda, terapeuta, minha terapeuta Fernanda. Ela me lembrou do nome do grupo, que era Ciranda do Amor. Eu mencionei a Jandira, né? Então fica aqui o nome do grupo agora, Ciranda do Amor, né? Enfim, nesses momentos em que a gente circulava pela casa, né? Depois que terminava os grupos, a minha mãe saía do grupo dela e eu também saía do meu grupo. Lá na primeira live eu explico, né? Como é que era esses grupos, né? Aconteceu algo interessante, por quê? E que diz do canal aqui, né? Sobre o nome do canal, eu queria contar para vocês. Quando eu e minha mãe a gente circulava, obviamente vários grupos aconteciam ao mesmo tempo, também finalizavam mais ou menos no mesmo horário, né? Tava tudo acontecendo junto e era bastante recorrente, obviamente, transitar pelos corredores e ouvir, né, as vozes das pessoas trabalhando nas salas, né, dos trabalhadores, dos médiums. E claro, havia médiums de incorporação, então se ouviam as vozes mais altas, se podia ouvir aquele movimento de trabalho acontecendo lá dentro. E aí, claro, essa história eu sei que foi a minha mãe que me contou, né? Eu não lembraria, eu era muito novinha. Mas a minha mãe me conta que teve um dia que eu perguntei, mãe, por que essas pessoas estão, né, gritando, elas estão falando assim, o que está acontecendo, né? E aí eu me lembro que a mãe disse, fiquei sem saber, né, o que te responder, aquilo me pegou de surpresa, a mãe se tá aí, qualquer coisa me sinaliza, né? Mas foi mais ou menos assim, ela ficou ali naquela surpresa da pergunta e vendo o que responderia. Só que aí nem deu tempo de responder, eu falei algo do tipo, não, eu já sei o que está acontecendo, né? Eles estão desabrochando, né? E aí a minha mãe, claro, conta até hoje essa história com carinho, com afeto, né? E também com esse senso de também trazer e aí é um link que eu faço também, né? De não somente a gente falar aqui do espiritismo, da doutrina como uma crença, como uma religião, mas abrindo, no meu caso, né? É a base, né? É o alicerce para que eu também possa ir reconhecendo os sinais da minha espiritualidade, de como eu me conecto com a minha espiritualidade, né? Isso não, porque aquilo ali não foi algo que surge de uma regra, de um código, né? Então, para mim, as pessoas estavam desabrochando, né? E eu tinha 4 anos, né? Então, foi uma experiência muito bonita, assim, que nos marcou, né? E por isso o nome do canal é Desabrochando, né? Eu resgato essa história, porque é o objetivo aqui, que a gente possa continuar desabrochando, né? E ali na história da Casa Espírita, no trajeto, né? No meu percurso ali dentro, eu também fui aprendendo a desabrochar, né? Fomos desabrochando, todos que fomos nos encontrando, reencontrando, na verdade, né? Eu acredito muito nos reencontros.
E é o que eu desejo, que siga continuando aqui, né? Que a gente possa desabrochar juntos, né? Gente, me sinalizem se vocês estão escutando, viu? Se estão escutando bem, se estão vendo bem, porque senão eu fico também sem saber, mas eu acho que tá tudo certo. E isso, enfim, é um traço não só do espiritismo, né, desse encontro com o espiritismo, mas da relação com a espiritualidade. E um outro, já que aqui é um momento para compartilhar alguns causos, né, casos e causos sobre a minha mediunidade, como ela se deu, né? Algumas pessoas que falaram comigo tiveram essa curiosidade, né? Me perguntar como é que se manifestou o teu desenvolvimento, né? Da tua espiritualidade, como é que isso despertou, como é que foi o teu contato com a tua mediunidade. Então, já que é sobre isso, eu tô trazendo essas vivências, essas memórias. Oi, Tati, que bom te ter aqui, seja muito bem-vinda. Então, junto desse primeiro exemplo, desse aspecto que tem a ver com o nome do canal, também traz essa informação, né, para quem está aqui. Outro aspecto que eu falei da questão da minha irmã, dos meus irmãos já desencarnados, né, e da história, né, porque da mensagem que nós recebemos, tá lá na primeira live, não vou voltar, porque senão a gente vai se estender muito, mas sinalizando isso, né, o quanto a informação do porquê eles não estão aqui ajudou a mim e a minha mãe a compreendermos mais do nosso momento, da nossa relação, né? E hoje eu tenho a presença desses meus irmãos literalmente aqui comigo, junto da proposta do canal, e isso é muito lindo. Ainda vou falar mais sobre isso num outro diálogo, né? Mas o quanto através da doutrina, de um contato com a casa espírita, foi importante para a gente no sentido de termos um entendimento dessa relação, né? Os desígnios divinos, por que isso aconteceu, né? Ajudou muito a gente a ter esse entendimento. E aí é que a doutrina vem como esse consolo, esse alívio, né? Que é um diferencial. Quando a gente pensa nessa como é que a gente vai conceber, né, essas questões todas que a gente não dá conta, né? Por que a gente está vivo, por que a gente morre, quem somos nós, enfim. O Espiritismo nos ajuda muito a compreender as relações, as nossas relações, né? Por que a gente está aqui, por que a gente se relaciona. E dentro disso eu quero dar um outro exemplo que para mim tá ligado à questão do espiritismo, mas muito a questão da minha relação com a minha espiritualidade. É um caso relacionado justamente à minha irmã e ao meu irmão. Por que eu tô dizendo isso? Vou contar uma historinha aqui. A minha mãe vai lembrar, se ela tá aí ainda. Oi, Edno, seja bem-vindo. Feliz de te ver aqui. A minha mãe vai lembrar que eu tinha uma angústia extrema, era uma angústia, tá? Eu vou sinalizar assim, eu queria muito ter um irmão ou uma irmã. Era algo assim que para mim, na minha primeira infância, me marcou demais, demais. Eu tinha uma ânsia, era algo assim que fugia do normal, não era só uma criança ali que queria ter uma irmã, um irmão, né? Era algo realmente, para mim era uma angústia. Eu chegava a sentir dessa forma. Eu estava revisitando nessa história de revisitar a criança interior e mesmo a exterior, né? Eu voltei lá nesses sentimentos e era assim que eu sentia. E aí, claro, eu cobrava muito isso da minha mãe, né? Eu queria ter uma irmã, eu quero um irmão, quero uma irmã. E aí chegou um momento, oi Gilmar, seja bem-vindo também. Chega um momento em que nessa de dialogar com a minha mãe sobre isso, eu devia ter entre 7 e 8 anos, eu acredito. Ela me fala, ela me conta,
né, da existência dos meus irmãos, que agora vocês já sabem que eles eram desencarnados, são desencarnados, né? Da minha irmã gêmea e do meu irmão, a Marisol e o Michael. A minha mãe me conta sobre isso mais ou menos por aí, entre 7 e 8 anos. Quando ela me conta, eu fico extasiada com essa informação. E eu me lembro que imediatamente depois disso que acontece, eu nem sei se a minha mãe viu que isso aconteceu, porque eu não falo com ela a respeito disso. Eu saio e eu me recolho, né, para um quarto. Na época a gente morava com a professora Suzana, inclusive, em Belém Novo, lá em Porto Alegre. Digo lá porque eu não estou em Porto Alegre. E eu me recolho, vou para esse quarto, e eu me lembro que tinha uma janela que estava assim, fechada, e tinham as a fresta, né? E os raios saíam por aquelas frestas, né? E naquele momento eu me lembro que eu me conectei com o meu irmão e com a minha irmã, né? Eu fiz uma espécie de oração, mas foi assim um momento nosso. E quando eu vi aqueles raios de sol ali, era como se eu estivesse vendo eles, como se fosse eles, né? E a partir disso, o que eu posso dizer para vocês é que aquela angústia que eu tinha parece que foi tirada com a mão. Para mim, bastava aquela informação. Eu tinha irmãos, né? Então, eles existiam. Então, aquela angústia que eu tinha, ela serenou totalmente aquilo. Eu não vou dizer que eu sempre quis ter um irmão, uma irmã, sempre foi uma vontade, né, de poder ter isso. Mas aquele sentimento de angústia que eu quero dizer que desapareceu. E isso eu trago aqui agora, essa história, né, como um exemplo de espiritualidade, de conexão com a espiritualidade, né? Então foi algo que veio ali de mim, do que o meu ser estava pedindo, né? Daquela conversa, daquele momento. Foi um ritual que eu estabeleci ali com esses meus irmãos, né? E desde então eu sempre em todas as coisas que eu vivenciei, sempre senti muito forte a presença tanto da minha irmã quanto do meu irmão, né? E depois, enfim, em outras vivências eu vou poder falar sobre isso. Mas aqui gostaria de trazer essa história, né, que foi bem marcante, e esse ritual também, né? Junto disso, eu vi que o Kleber chegou. Oi, Kleber. Seja muito bem-vindo, bem feliz que tu está aqui. Aqui diz que tem uma solicitação para participar ao vivo. Acho que foi sem querer, tu apertou num botãozinho, mas qualquer coisa me avisa, viu? Acho que foi sem querer. Então, seguindo, né? Eu vinha falando também, só para pegar o gancho de uma informação que eu queria trazer aqui, tá? Quando eu falei daquele momento, né, de orientação com a dona Nídia, de novo faço menção a ela aqui, naquela transição entre o grupo de adolescente em que eu estava, que era o grupo da Bia, aí eu não me lembro do nome, tá? Mas como eu disse, tá dentro dos grupos de renovação, né? Qualquer coisa, se a minha mãe tiver aí, por aí, lembrar, quiser situar, pode falar, né? Mas era o grupo, depois do grupo da Bia, né? Quando teve esse momento em que a mediunidade foi se apresentando. Então, como eu disse, eu vinha desenhando já, escrevendo, e começava a se apresentar os sintomas, né, de incorporação. Então eu relatei que eu me sentia mal, né, porque o grupo terminava, eu ainda estava ali com uma situação bastante forte, então tive que lidar com isso. Então nesse momento eu era geralmente encaminhada para um outro grupo, e foi aí que veio a orientação da dona Nídia, recapitulando um pouquinho, né, para situar,
né, que o meu lugar não era mais ali no grupo de adolescentes, e sim trabalhando num outro grupo, né, já com outros trabalhadores adultos, né, num outro grupo que já estaria, né, porque eu estava pronta, e aí eu falo sobre isso, né, mas pronta não no sentido de, não tem mais o que fazer, não tem mais o que aprender, não. É muito no sentido, foi como eu interpreto até hoje, né, de a gente poder trabalhar com a nossa mediunidade, desenvolvendo ela no processo, na prática, né? E aí eu lembrei de falar algo que eu acho que é importante aqui, não vai ser o assunto hoje, mas eu acho que é importante sinalizar, sobre a natureza da casa espírita, né? A casa espírita, ela é kardecista, né? Universalista. O que eu quero dizer com isso aqui? Depois a gente pode até conversar, né? Não vou entrar muito profundamente, mas dando uma informação básica, né? É uma casa fundada, né, nos preceitos kardecistas, tanto que a gente faz as leituras do Evangelho, estuda o Evangelho, mas também é uma casa que acolhe médiums, né, que tenham comprometimento com as entidades oriundas de religiões, por exemplo, como da matriz africana, né, de Umbanda, por exemplo. Então, e acolhe, obviamente, também os espíritos, né, essas entidades, para esse trabalho dentro da casa, né. A única a diferença substancial aí é que sem os rituais, né, sem o uso de cristais, de velas, por exemplo, de qualquer outro tipo de ritual. Só o trabalho com a própria entidade para que médium e entidade possam realizar esse trabalho juntos, né? E aí o nome do grupo é Evolução, né? Os grupos que trabalham especificamente com essa natureza são os grupos de evolução, né? Então essas entidades que trabalham com essa limpeza que todos nós precisamos, né? E sobre isso a gente pode falar num outro momento também, voltar nesse assunto que é bastante interessante. É uma particularidade bastante interessante. E fora essa questão da natureza da nossa casa como universalista, também isso entra um pouco na diferença como é trabalhado em casas kardecistas. Vou botar bem entre aspas, tá? Puras, no sentido de que nas casas kardecistas há uma série de códigos, de regras, né? E a nossa casa trabalha isso de forma mais flexível, né? Como é o caso, por exemplo, eu era uma adolescente, né? E já fui indicada a trabalhar, né? Recebi orientação para começar a trabalhar já nos grupos de atendimento ao público, por exemplo, né? Talvez se fosse numa outra casa kardecista, isso não se daria dessa maneira, né? Embora eu também tenha feito posteriormente a escolinha, tem os grupos, né? As escolas que preparam, obviamente, tudo fundamentado na doutrina kardecista, né? Para que a gente trabalhe a nossa mediunidade. Eu também fiz isso depois, foi até com o Clóvis, que eu fiz a minha escolinha. Quem é da casa espírita aí conhece, né? Fiz com o Clóvis, depois, bom, não vou lembrando os nomes, né? Fiz mais de uma vez também, só para situar um pouco. E a meu ver, aí agora compartilhando um pouco das minhas impressões, né? Como eu disse, eu acho esse modo universalista de trabalhar justamente o diferencial da casa espírita, né? Do grupo Libertação, a Nossa Casa. Porque é uma casa totalmente fundada nos princípios kardecistas, porém com essa possibilidade de desenvolver a mediunidade de uma forma flexível, né? De uma forma que desenvolve a nossa autonomia, né? Nos dá uma liberdade de vivenciar a doutrina muito amparada na nossa conexão com a espiritualidade, né? Então, é um diferencial realmente. Até uma analogia que eu fiz esses tempos com isso, depois não sou da área de letras, né? Quem me conhece sabe.
Então, às vezes, ali, né, se a gente for pensar no trajeto, né, como os cursos são constituídos, a gente passa 4 anos, no mínimo, né, dentro do curso, e lá no último é que a gente vai entrar dentro de uma sala de aula, né, nas cadeiras de estágio, que a gente vai se deparar com a realidade, né, de certa forma, essa possibilidade da casa kardecista, universalista, possibilita essa flexibilidade para que a gente possa já trabalhar a partir do que já está ali, né? Do que está ali já latente na gente, e também a gente já consegue servir junto desse processo, né? Então foi muito bonito poder fazer isso. Tinha muito a cara da Dona Nídia, né? Isso. Dona Nídia tinha uma personalidade, a Dona Nídia é a mentora espiritual da nossa casa, né? Fundadora, além de fundadora, é a mentora espiritual da nossa casa, hoje já já desencarnada, né? Mas segue presente. Marícia, que é Clarice, vou falar pelo celular do... Ah, tá certo, é minha mãe que tá. Beleza. E a Dona Lídia segue presente, então ela tinha muito essa forma, a meu ver, tá, gente, que eu tô trazendo as minhas impressões, uma forma mais relacional de lidar com as questões ligadas à nossa casa, aos médiums, aos trabalhos, a orientação desses trabalhadores, né, dentro da casa espírita. Então, por isso também, isso chocava muitas vezes as pessoas, né? Por exemplo, eu era uma criança de 12, 13 anos já trabalhando, né, no atendimento ao passe, né, já vivenciando isso. Embora, claro, eu tenha também indicado ali na primeira live que eu começo me sentindo, né, não lembro exatamente, até comentei com a minha mãe, não lembro exatamente se essa primeira intuição, essa conduta, né, de ficar ali primeiro desenhando, eu já psicografava, desenhava, tinha essa relação forte, né? Eu fiquei pensando, será que isso já veio, essa parte já veio ali de mim, ou já foi, ou de repente foi até orientada pela Lídia Baldez, que é a coordenadora, e da própria Dona Nídia, né? Mas o que eu quis dizer com a minha ética, independente dessa primeira sinalização, quando eu falo que, embora eu tenha tido o passe livre, né, para já começar a trabalhar, eu respeitei muito essa questão da escuta, né, foi isso que eu chamei da minha ética, né, de não me afobar, de não me ansiar, de já querer sair trabalhando, porque eu já estava ali, né, com tudo a mil, né, dentro de mim. Eu tive essa calma de escutar a espiritualidade, né? Por isso que eu falei, só quando eu senti que foi o momento, que era o momento de começar a trabalhar, e que eu pedi, né? Não, agora eu posso encarar junto o trabalho como passista, né? Essa pessoa que ministra o passe, como médium de incorporação também, estabelecendo as pontes ali necessárias no trabalho, né? Então foi um processo muito bonito, de muito aprendizado, né? E na época até minha mãe me contou, né, que várias crianças, né, adolescentes, assim como eu, já estavam ali com a mediunidade muito latente. A Dona Nídia tinha essa postura, né? Quando era o caso, obviamente, né? Isso também não é aleatoriamente, né? Qualquer pessoa, né? Mas quando ela via que era essa criança, esse adolescente, aí até minha mãe citou a Francine, né, que era também uma criança ali da nossa casa, também cresceu ali, né, ela também, assim como eu, se desenvolveu, assim como muitas outras crianças e adolescentes que tinham essa característica já, essa mediunidade ali forte, né, para colocar a serviço, né, de a gente já poder contribuir com o que a gente tinha. Foi muito importante isso, né? Eu acredito na vida de todos nós que tivemos esse privilégio, que foi um grande presente, eu encaro assim, né? Essa experiência, a possibilidade, a oportunidade de ter, desde muito cedo, ter tido acesso,
né, a uma casa espírita, a esses conhecimentos, a essa noção de que a vida é eterna, de que um espírito não é um fantasma, né? Enfim, tô falando assim dessa forma que para muita gente tem ainda essa conotação assim fantasmagórica, né? Então eu fui desde muito cedo encarando esses processos todos de forma muito natural, né? De forma muito incorporada à minha rotina, à minha forma de me relacionar com as pessoas, a minha forma de me expressar, a minha forma de ver o mundo, né? Então, para mim, e isso me possibilitou muitas sabedorias dentro de mim, para saber lidar com as minhas questões, os meus processos, né? Se hoje eu tenho certos entendimentos, eu devo a essa experiência, né? Então isso é bem importante de trazer aqui, que eu quis trazer. E outra coisa que até a minha mãe também me ajudou a sinalizar, assim, relembrar, na verdade, para quem tiver interesse, em outro momento eu pretendo falar sobre essa questão da casa universalista, né, e desses grupos específicos que são dos Exus, né, esses grupos de evolução. Para quem tem interesse nesse assunto, a dona Nídia, em colaboração com outros trabalhadores, né, que trabalhavam nessa linha dentro da Casa Espírita, formalizam um material, né, que é um polígrafo que fala sobre o Exu, se eu não me engano, Exu, como é que é, a mãe me relembra aí o nome do polígrafo? Exu, demônio ou... Depois ela vai colocar aí. Mas só para dizer, existe um material que fala, né, sobre essa natureza de trabalho dentro da casa espírita, de como isso se manifesta, e também um polígrafo que fala sobre os sintomas de mediunidade, né? E esses polígrafos existem até hoje, é um material extremamente rico, então quem tem interesse, qualquer coisa, entra em contato comigo depois e eu posso disponibilizar a quem tem interesse por e-mail, tá? É um material bastante rico. E além disso, também relembramos sobre a biblioteca ali, anjo, Exu, anjo ou demônio. Perfeito. Quem tiver interesse, só entra em contato comigo ali depois no privado, que a gente, né, disponibiliza esse material que nos ajuda muito a compreender muitos processos também em relação a isso. E além disso, a questão da biblioteca da nossa casa, minha mãe me relembrou. Eu vivi muito dentro da biblioteca da nossa casa e vou falar nisso. Achei bacana ela trazer essa questão da biblioteca como um espaço extremamente rico, porque a nossa casa conta com uma biblioteca de um acervo maravilhoso, né? E dentro disso tem uma particularidade que eu quero ressaltar de como eu percebo a minha mediunidade, a minha conexão com a espiritualidade também. E que eu acho que já ficou bastante marcado, eu acredito, para quem está tendo mais contato comigo. Eu sempre vivi muito ali na biblioteca da nossa casa, justamente por que a biblioteca da nossa casa é algo tão importante, porque dentro desse acervo tão rico, existe muito forte esse princípio também de que os médiums, né, os trabalhadores se trabalhem recorrentemente, busquem o estudo, né? Então, para que a gente viva isso de forma sólida, embasada. Mas dentro dessa particularidade, nossa casa tem esse material sobre a mediunidade. Isso que eu estou sinalizando aqui. Quem quiser, entre em contato que a gente disponibiliza com o maior prazer. E dentro dessa experiência, eu sempre li muito, sempre me interessou muito os romances espíritas. Quem está aí, quiser sinalizar como é que é a sua relação com o estudo, independente de que religião for, de que crença, né? Aqui eu tô falando, de novo, espiritismo, porque foi a minha experiência, né? Então, só que aí tinha uma coisa assim, eu gostava muito de aprender através dos romances. E eu acredito que através dos romances, porque eu tenho muito essa forma mais
vivencial, mais relacional de aprender, sabe? É a forma como eu acesso melhor, eu acredito, conhecimento. Eu não sou tão teórica. Obviamente, já fiz as leituras dos evangelhos, obviamente que tem esse conhecimento é extremamente valioso, mas em termos assim, ó, lá se eu for falar na minha essência, da minha natureza, o que sempre despertou muito mais o meu interesse é ver como é que esse conhecimento todo se mostra na prática, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações. E os romances espíritas me ensinaram muito. E fora essa característica que eu acho que eu relaciono com a minha natureza, assim, de como eu me reconheço nesse processo todo, muito pela questão de um interesse particular que eu sempre tive com questões do passado, né, de vidas passadas. E isso eu tô falando agora porque vai ser um capítulo bem à parte, bem especial aqui, porque tem umas fichas caindo bem fortes agora, aquelas coisas que a gente não se dá, a gente simplesmente vai vivendo e não se dá conta que tem uma recorrência muito forte na nossa vida a respeito de determinado aspecto, né? E na minha vida é essa questão, e principalmente quando eu falo de espiritismo, de processo mediúnico, desenvolvimento mediúnico, ainda mais, né? Muito forte a questão dessa, que chama a investigação do inconsciente, que é como a gente reconhece o tema das regressões, né? Dessa volta ao nosso passado, a vidas passadas. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Ive, ferramentas necessárias na caminhada, com certeza. Dani, a biblioteca da nossa casa é muito especial, muito completa. Sim. Clarice escreve pelo celular do Edno. Certo, entendi. Que bom que vocês estão aí. Então, tem essa questão muito forte da questão do passado, da regressão. E também porque eu quero falar, aí eu trago um aspecto da minha mediunidade como exemplo, já falando disso. Uma das leituras, por exemplo, as primeiras que eu faço, super potenciais, assim, densas, eu tinha uns 11, 12 anos e eu li sobre a história da Joana d'Arc, né? Na visão espiritualista. Eu sempre tive um encantamento com essa história. Quem me conhece mais profundamente sabe, mas senão eu já estou falando aqui. Ainda quero falar sobre isso. Quando eu concluo o doutorado em letras, eu tive a oportunidade, um presente de ir a Rouen, né? Onde ela foi queimada viva, porque fala da história dessa bruxa, né? Que no fundo não é, para mim, não é bruxa nesse sentido, né? Que a nossa sociedade coloca, demonizando as bruxas, né? A gente ainda, acho que podemos falar sobre isso, quem tem interesse, qualquer coisa me sinaliza, né, que eu conto um pouquinho mais sobre essa história. Mas aqui o que interessa, eu sempre tive muita adoração por essa história, sempre me marcou demais, né. E essa questão do passado é o que vai se manifestando também com o desenvolvimento da minha mediunidade, da forma como eu trabalho nos grupos da nossa casa, né. Eu acredito que eu passo por todas as vertentes de grupos dentro da nossa casa, né? Desde que eu começo a trabalhar. Então, se tiver algum que eu não lembro, né? Mas assim, os atendimentos no passe, também os grupos específicos para a área da saúde, também no evolução, né? E o que eu fui notando, reparando nesse processo é que eu tinha uma extrema facilidade de entrar nessas questões passadas. Isso sempre foi uma marca assim, do meu processo mediúnico, né? De como isso foi aparecendo. Tinha esse potencial, né? Então,
ia lá no passado. Então isso se manifestava nas incorporações, né? Quando tinha os atendimentos, eu me colocava à disposição como médium de incorporação. Então, não raro, isso se manifestava como vinha uma pessoa que tinha um determinado, geralmente era algo assim, ó, a característica do ontem que ressoava no hoje, né? Então, o que traço, né? Que trauma, que bloqueio de um passado, de uma vida pregressa, estava atuando hoje, né? Então eu como médium, como um aparelho, eu ia muito objetivamente, intensamente nesse aspecto, e isso vinha à tona, né? Isso aí se dava um trabalho bem forte em termos desse funcionamento, né? De como esse passado se manifestava na vida dessa pessoa que vinha a ser atendida. E, obviamente, isso gerava todo um alívio muito grande e, para mim, como médium, um extremo aprendizado, porque com isso eu tinha acesso, né? Eu recebia essa visão de uma situação que eu nem teria condições de dimensionar conscientemente, né? Então foi um aprendizado extremo, né? Cada uma dessas vivências, né? Aí aqui a minha mãe, sim, sempre aparecia o passado remoto, incorporação, desenho e também psicografia. Sim, Gilmar, essa temática de vidas passadas sempre tocou forte em mim. Em mim também, Gilmar. Muitas coisas, tanto que eu, sobre isso, por isso que eu sinalizo aqui, sinalizo sempre, né? Eu estou sinalizando aqui, que eu ainda vou. Esse é um capítulo à parte, porque eu tenho muitas experiências em relação a isso, tanto como trabalhadora na casa, né, por ter essa característica de forte na questão do passado, quanto na vida pessoal, em termos da minha relação com as pessoas, porque eu me conecto muito fácil com esse passado das pessoas, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quanto em psicografia, vem muito ligado a isso também, esse passado que vem, né, e traz uma nova consciência para esse momento presente, né? Quanto acesso mesmo, né, meu acesso às minhas vidas passadas, né, algumas experiências, bastante experiências que eu tive, que foi um grande presente, assim, que foi me proporcionado, né? Então já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero dizer, vai ter diálogos, lives específicos, porque é muito assunto, né? A gente não vai dar conta de tudo aqui hoje, porque essa live daqui a pouquinho já está terminando. Mas só para sinalizar um pouquinho desse meu lugar, né? Então isso permitia, até quero dar um exemplo, falando desse aspecto de mediunidade, teve uma época que a minha mãe e eu trabalhamos juntas, né? E esses grupos que trabalhavam especificamente, justamente pela recorrência, né, de vir essa carga do passado através do trabalho, né, desse meu servir, eu, obviamente, sempre me interessei a trabalhar nos grupos que enfatizavam essa natureza. Então, dentro especificamente da Casa Espírita, eram uns grupos que se chamavam, quem tá aí conhece, Fraternidade e Purificação, né? Tinham dois grupos, assim, duas vertentes, Fraternidade e Purificação. Então, eu sempre me colocava à disposição para trabalhar nesses grupos. E aí, não raro, assim, vinham essas situações, né? De situações traumáticas, só para dar um exemplo aqui bem por cima, e por isso que eu falei na minha mãe e em mim, a gente trabalhou em alguns momentos juntas, não nesses grupos de purificação e fraternidade, mas num grupo específico que era até de renovação, né, mãe? Qualquer coisa tu me sinaliza aí, tá? Mas se eu não me engano foi. Era um grupo de renovação, que é um grupo assim que a gente estuda também a doutrina espírita, mas também com esse foco de diálogo, de a gente falar da gente mesmo, da nossa vida, e poder discutir sobre isso, poder crescer, e junto, claro, a parte espiritual de desenvolvimento, em que o que tiver que vir, vai vir de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com a história de cada um, né? Então, a permissão da espiritualidade maior, enfim.
E nesse momento de parceria, né, entre minha mãe e eu, veio algumas situações bastante recorrentes, né? E aí de mulheres que não conseguiam engravidar, por exemplo, tinham muita dificuldade, traziam relatos assim bem fortes em relação a isso. E obviamente, né, graças ao merecimento de todos nós, né, cada um com a sua parte. Oi, Herta, seja muito bem-vinda. Graças a esse merecimento, a situação veio ali, né? Então, aquele ser que tinha, aqueles seres que estavam tendo a dificuldade de encarar, né, uma nova encarnação através daquele envolvimento mãe e filho que esta nova vida propunha, né? Tinha seres que estavam resistentes, isso é que estava acontecendo, então por isso elas não engravidavam, né? E aí, claro, cada caso é um caso, né? Mas essas situações foram trabalhadas durante vários atendimentos, vários grupos ali, vários dias de grupo de atendimento, né, nessas salas, e a situação foi resolvida, né? Então, nós tivemos ali, né, mãe, se eu não me engano, acho que foram 3 crianças, né, que reencarnaram, que nasceram. Eu não vou falar, obviamente não é graças ao trabalho, né? É um conjunto, né? Todo um merecimento, mas houve também um trabalho ali possibilitado, né? Por essa egrégora maior, por essa orientação maior espiritual, em que eu pude servir como, na condição de médium, pude dar voz a esses espíritos. E isso pôde, né, através desse trabalho, ir se dissipando, né? Então a gente foi trabalhando a resistência desses seres, né, para a reencarnação, né? E foi lindo, gente, foi um aprendizado assim. Agora eu não vou entrar muito profundamente nisso, mas assim foi lindo. Hoje a gente vê essas crianças grandes aí, né? E até o Márcio, que é o pai de uma dessas crianças, né? A mãe tem contato. Teve um dia que a mãe me contou, né? E ele mesmo, eu já tive possibilidade de encontrá-lo, e quando ele fala na filhinha dele, ele diz, nossa, é aquela personalidade que se apresentou lá no grupo, né? É exatamente igual. Se eu não me engano, é a Vitória, né? Então foi muito lindo o processo todo. Então tem uma série de experiências em relação a isso, em relação a esse passado, e também, claro, relações comigo mesma, com o meu passado, que eu tive acesso e me ajudaram muito no meu processo de desenvolvimento, de entendimento, não só da doutrina em si, mas desse olhar para a vida, né? Desse entendimento para a vida. Então foi muito rico esse processo todo. Deixa eu só... já estou vendo aqui o tempo. Deixa eu só ver que eu acho que tinha um comentário mais para trás, que eu sempre gosto de colocar aqui. Lembro que o despertar da tua mediunidade foi sofrida, com insônia, isolamento, solidão. Sim, isso eu também queria falar. Foi, claro, como todo o processo de desenvolvimento mediúnico, tem os seus conflitos, né? Muitos, a minha mãe está falando, está relembrando aqui, logo quando isso começa a se manifestar, lá quando criança, quando também adolescente. Então ela me contou, tem coisas que eu não lembro, né? Então ela me fala também, mas coisas que eu lembro também. Uma delas é isso, né? Para quem me perguntou sobre as questões, esses sintomas da mediunidade, então essa insônia, eu escutava muitas vozes na época e aí dizia e que isso parecia uma rádio sendo sintonizada ou mal sintonizada, porque daí eu não conseguia entender direito o que era, só esse coro imenso de vozes, né, ecoando ali, e aí eu não conseguia dormir em virtude disso. Tinha muitos sonhos também. Aí tem essa conotação bastante forte do passado, né? Sonhava muito com castelos, pessoas falando outros idiomas, vários sonhos que eu lembro. Tinha a questão do francês, o idioma francês, para mim é muito... Eu tenho uma relação com esse lugar, em outro momento eu falo, né? Então
tem vários desses indícios. E uma coisa que é, assim, super recorrente de acontecer com quem vai acessando esses sintomas da mediunidade de uma forma mais consciente, né? Aquilo que todos somos médiums, o que nos diferencia é que uns trabalham isso de forma consciente, querem desenvolver, né? Podem ou têm a oportunidade, buscam por isso, e quem tem não, todos temos, né? E quem não busca por isso ou não trabalha, né? Temos o livre-arbítrio, né? De trabalhar com a nossa mediunidade ou não, desenvolvendo-a ou não, né? E no meu processo, e de tantos que também vivenciam esses sintomas fortes da mediunidade, quando isso começa a vir de forma bastante latente, é a famosa esponjinha que a gente fala, né? Ser esponja. Então, uma das coisas que é aprendizado diário, é para a vida toda, é saber lidar com esse quando sou eu e quando não sou, né? A gente ter o discernimento, né? Poder trabalhar o desenvolvimento da mediunidade facilita bastante esse trabalho, porque a gente tá ali numa situação, às vezes num conflito super grande com alguém, numa discussão, e se a gente tem uma sensibilidade bastante grande, daqui a pouco a gente tá ali e sente uma raiva que às vezes não é só a nossa raiva, é uma raiva já potencializada por outras influências, né? E isso não é culpa de ninguém, são as energias que estão circulando ali, e no momento que a gente está afinado com isso, a gente vai acabar incorporando literalmente, né, essa energia. Então, lá no meu início do desenvolvimento da minha mediunidade, eu, obviamente, por ser muito sensível a essas questões, eu entrava muito rápido, né? Me associava muito rapidamente às energias do ambiente ou de uma pessoa, né? Essa questão do passado também, de visualizar o passado, para mim era bastante forte quando eu também conversava com uma pessoa. Então, se eu converso durante um tempo com a pessoa, tem um momento que parece assim, ó, que eu sou tragada para dentro dela, assim, é como eu sinto, sabe? Parece que eu vou como se o olho dela fosse um buraco que me suga e eu tô lá dentro. É assim que eu me sinto. E aí isso é muito forte. E aí, no momento que isso acontece, muito provavelmente eu já vi outro rosto no rosto dela, eu já vi ela com outro figurino, eu já vi ela falando de outras formas, eu já ouvi vozes ao redor, que já imagens e sons que às vezes já também me apresentam uma situação ligada àquela pessoa de uma forma muito direta. Então isso exigiu de mim toda essa, desde muito cedo, né, que eu me colocasse nessa situação de trabalhadora, de não tem escapatória, eu precisei trabalhar com a mediunidade, desenvolvimento da minha mediunidade, porque senão ia ser um caos, né, a minha vida, porque senão não teria condições de discernir, né, esses momentos. E quando a gente acessa esse universo do outro, né, é muito delicado. Então, exige que a gente saiba também o que falar para essa pessoa e como falar com essa pessoa sobre determinados assuntos, né? Então é muito delicado. E para mim, quando a minha mãe fala aqui que é sofrido, era sofrido porque como eu enxergo, né? Para mim, como tinha muito forte essa conotação de passado, sempre muito ligada a um passado meu, se era em relação à minha própria vida, minha própria existência, ou das outras pessoas, eram coisas muito pesadas. Segue sendo, né? Porque isso, obviamente, segue me acompanhando, né? Esse traço da mediunidade, essa particularidade, segue aí e eu preciso continuar trabalhando da melhor maneira com ela, cada vez mais buscando melhorar, né? Refinar essa comunicação entre mim, a espiritualidade, e também o que passa de mim vai encontrar ressonância no outro, né? Então, é um aprendizado eterno, é constante, é um exercício constante, né? Deixa eu ver o que mais que teve aqui. A Herta,
muita gratidão por vir, é do grupo do Mauro Quitico, e quando eu falo também dessa questão do passado, de acessar coisas do passado, e eu ver que isso é recorrente na minha caminhada também, por isso hoje, né, um dos insights que eu tive, assim, de coisas que vieram muito fortes para mim, foi a busca, né, de realizar um curso na área de terapia, né, que eu já estou encaminhando, curso de terapia holística, e junto veio muito forte a questão de trabalhar com a psicoterapia reencarnacionista. Então foi aquele momento assim, nossa, o tempo todo estava aí, né? Isso é muito forte na minha vida toda, né? Se eu paro para pensar, o fato de estar na nossa casa, outro grande presente que eu recebo é poder ter sido uma criança, uma adolescente que pôde se tratar, né, terapeuticamente falando, porque na casa espírita uma das grandes propostas também do espaço era possibilitar atendimento terapêutico às pessoas, aos trabalhadores. Muitas vezes, assim, eu acho que na maior parte das vezes é gratuito ou um valor simbólico que a pessoa podia pagar, contribuição espontânea. Então, minha mãe e eu sempre fomos pessoas que não somos pobres, muitas vezes o atendimento é caro, né, para se tratar com terapeuta, mas crescendo na casa... Barulho, gente. Crescendo na casa espírita, eu fui muito feliz nesse sentido, porque eu tive contato com profissionais da área da psicologia desde muito cedo, e todos eles, né, trabalharam comigo dentro dessa ótica reencarnacionista, obviamente, né? E então desde muito cedo eu já fui estimulada, né, a olhar para essas questões de passado, né? Então isso aí são daquelas fichas que a gente vai ver, nossa, tava aí desde pequena, né? E é o que eu digo, coisas que a gente não vai se dando conta, às vezes, no viver, mas depois são conhecimentos que vão vindo pra gente, insights que vão vindo, né? Que são as mensagens que eu tenho recebido, né? Várias mensagens que eu tenho canalizado em relação a isso, que estão apontando, olha, tudo isso que tu teve, a que tu teve acesso, não é por acaso, né? E eu sinto assim, ó, e também esse canal, se eu for falar um pouquinho sobre, trazendo, né, a própria proposta do canal tem muito a ver com isso. Para mim, chega um momento que, como eu disse para você, se torna quase que claustrofóbico eu não trocar, eu não verbalizar o acesso que eu tive, né? Então, se eu fosse fazer uma analogia, sabe, parece quando a gente tem uma bolsa de estudos, que a gente recebeu um super incentivo a vida toda, né? E chega um momento que isso é tão forte que é a hora de devolver, nada mais justo do que devolver, né? Então, são presentes que eu tive, essas experiências todas, esses aprendizados todos a partir da experiência, e eu vejo que hoje é o momento. Claro que eu já compartilho, eu trabalho constantemente, até por ser da nossa casa, com as pessoas que convivem comigo, né? Mas eu sinto que agora é o momento de ampliar essa rede, né? Para que essas informações elas não se restringam a essas pessoas só que convivem comigo ou que estão dentro de um grupo comigo, né? Eu sinto, hoje eu percebo que eu também tenho experiências importantes, interessantes, que podem ressoar no outro, podem de alguma forma ajudar com quem se identifique, né? Herta, eu não te conhecia, estou amando te ouvir. Muito obrigada, Herta. Então aqui é essa continuação, né? Fico muito contente, né, por a gente ter se reencontrado, Herta. E hoje a Herta eu conheço do grupo do Mauro Quitico, que eu super indico aqui, que é justamente a pessoa que mobiliza aqui a psicoterapia reencarnacionista. Ele também já esteve lá na nossa casa, né? A minha mãe, inclusive, me falou, né? Já estiveram juntos e tudo mais. Então,
Eu pretendo, se Deus quiser, né, eu acredito que Ele quer, a espiritualidade, acho que é a hora, acho que agora é o momento, né, de poder encabeçar esse curso, né, da psicoterapia reencarnacionista, porque sinto que é o meu compromisso. É também um dos meus compromissos, não é só isso, né? Mas eu tô vendo que todas as minhas vivências me colocam esse compromisso, né, de poder me ajudar e através dessa minha ajuda a mim mesma, ajudar também quem esteja sentindo esse chamado, né, para tratar dessas questões. Então, isso é extremamente forte, né? Sobre a investigação do inconsciente, o acesso às vidas passadas, eu quero falar num outro momento, né? Especificamente sobre os acessos que eu fui tendo e trazer essas experiências aqui pra gente. Uma outra coisa que eu não queria sair daqui sem falar... Ai, vi que tem recados aqui, vou ler antes. Te encontrei no grupo Reforma Íntima. Sim, estamos lá, firmes. Quando criança, a sensibilidade é muito exposta. Sim. A Yara está aqui, já dei oi para ela. Roger, a quem conviva com uma grande mediunidade achando durante uma vida inteira que são apenas vozes na minha cabeça. Triste, é preciso se trabalhar. Quero encerrar essa live com uma vivência, uma experiência que eu tive que fala exatamente sobre isso e que muito diz, assim, do canal, da proposta e de ensinamentos que a espiritualidade está me cutucando nesse sentido. Tá? Eu vou fechar com isso daqui a pouquinho, só vou ler os comentários. Gilmar, muitas similaridades comigo, Marisa, que bom. Fico muito contente, porque aí a gente vê que esse canal tinha que vir mesmo, né? Quando a gente encontra essa ressonância no outro, que isso faz sentido, não é por acaso, né? Então, gratidão imensa. Erta, isso de conectar pelo olhar e entrar aconteceu diversas vezes comigo, então, é bem isso. Concordo. Claudete, gostando muito de te ouvir, obrigada, Claudete. Claudete é minha prima. Eu tava confundindo, pensando que era a Claudete lá da Casa Espírita. De alguma forma ela já é, né? Tá aqui, chegou aqui, grande abraço, Clarice. Ive, quem é Ive, gente? Qualquer coisa me sinaliza. Linda jornada, Dani. Estou grata por esse entendimento. Ive, muito obrigada, eu que agradeço. Filha, o lindo da mediunidade é manter vivo em nós a vida e que segue depois que o corpo físico se vai. Sim, muito. Márcia, Malu, amando te ouvir, que maravilhoso esse trabalho, muita luz, agradeço muito. Ai, gente, que delícia, que gostoso ouvir vocês. Erta, você vai amar fazer este curso, eu me formo mês que vem. Eu me transformei completamente, eu não tenho dúvidas, Erta, eu não tenho dúvidas, e cada vez isso está mais forte em mim, de verdade. Que bom que a gente se reencontrou, que caminhada bonita também a tua, a gente vai se trocando. Então, gente, uma coisa também que eu queria falar antes de encerrar, tá? Sei que a gente já está se encaminhando para o fim, mas já que estamos aqui, eu não queria deixar de falar de um aspecto que para mim, da minha mediunidade, atendendo também aos pedidos e às perguntas, né, de traços fortes da mediunidade, para mim a escrita é muito forte, tá? A psicografia. Tem o canal Bailarina das Letras, que eu até me surgiu de falar que ele acaba sendo uma extensão, eu acho, desse canal aqui, porque a arte e o que vem através da escrita é algo abençoado, né? É algo que nos conecta com a nossa espiritualidade. No meu caso, a escrita me conecta muito com a minha espiritualidade. Então, eu enxergo essa conexão, né? Então, às vezes, dá vontade até de publicar tudo aqui, mas para dividir um pouco, dar esse lugar, né, mais específico, eu acabo dividindo, mas no fundo é uma extensão, né? E a escrita, só para dar um exemplo, né? Teve uma época
ali eu tinha uns 16 anos, eu recebia já muitas mensagens, canalizava as mensagens, muitas que diziam do meu processo também, da minha relação, como eu falei, com o passado. Mas teve uma vez que eu sentia dentro daquele sentimento assim, que eu tinha que servir, que eu tinha algo muito grande para fazer e que eu não conseguia me localizar direito. Aquilo também me angustiava, eu já falei sobre isso em outros momentos. Teve um momento que eu sento para escrever e eu não penso em absolutamente nada. Eu só sento para escrever e eu acho que nessa sentada, eu acho que eu escrevo 30 páginas direto, sem nem ter pensado em história alguma, em nada a priori, e veio, assim. E até hoje eu guardei essas mais ou menos umas 30 páginas, só para vocês terem uma noção. E isso é muito forte. Dentro disso, vou voltar nisso. E até hoje eu me pergunto o que era aquela mensagem lá, né? Mas foi bastante significativa, guardo, ainda pretendo fazer algo com isso, né? Mas estou ainda me perguntando algumas coisas sobre essa relação com essa escrita específica. Tá ainda em processo, mas só para dizer assim, dentro dos conflitos da mediunidade, aconteceu assim, teve um momento que foi bem conturbado para mim, porque era justamente a época que eu tava prestando vestibular. Aí tu imagina, eu tava com esse canal assim super a mil, assim, super aberto. E aí eu na hora da redação nas aulas de língua portuguesa, por exemplo, eu psicografava. Eu começava a falar do assunto e eu escrevia, às vezes, 10 páginas. Sabe, a sorte assim, aqui no meu caminho, naquele ano especificamente, nessa época, eu tive uma professora muito sensível à minha situação. Inclusive, até a própria diretora da escola era espírita, então teve vezes que eu até fui para a sala dela e ela também me ajudou no passe lá dentro. Então, aconteceram coisas assim fora assim, da ordem, né, que a gente conhece. E aquela professora, eu escrevia, então eu não conseguia nem passar limpo. Eu escrevia a versão já, numa versão para entregar, ela aceitava esses textos. E graças a Deus, assim, eu não me prejudiquei por causa disso. Mas se fosse talvez uma outra professora que não encarasse isso muito bem, não, né, eu teria me prejudicado bastante. E ali ela me incentivou muito, né, a continuar escrevendo, porque vinham mensagens, assim, que traziam uma mensagem, né? Então, se o tema da redação era amor, vinha mensagens muito pertinentes em relação a isso, né? Que nos ajudavam a pensar esse amor, né? A refletir sobre ele. Só que, claro, para mim era muito conturbado o processo, porque ali no momento, eu tinha que fazer uma redação de até 45 linhas e entregar com um objetivo muito específico. E não era o que estava acontecendo ali. Então foi sofrido nesse sentido, porque eu recebia muito esse estímulo, né, da espiritualidade, de sempre me colocar muito à disposição, e que eu acho que é fantástico, mas ao mesmo tempo precisou ter esses ajustes, né? Precisou eu também aprender a lidar com isso, a ouvir, a discernir, saber como trabalhar com isso. E nesse processo a Casa Espírita foi fundamental, né? Essa orientação que eu recebi das pessoas, da Dona Nídia, dos trabalhadores, os colegas com os quais eu trabalhei dentro da casa desde sempre. Minha mãe foi uma grande orientadora nesse sentido, né? E quando eu falo ali da nossa experiência, né, trabalhando juntas, eu me lembro que a Dona Nídia, ela tinha, como eu falei, ela tinha também esse aspecto muito relacional, uma forma muito sensorial, acho também, dentro dessa questão da gente não dicotomizar religião e espiritualidade, né, no caso aqui espiritismo e espiritualidade, de
conduzir esse desenvolvimento dentro da doutrina espírita, mas de uma forma que abarque com flexibilidade a nossa conexão com a espiritualidade. Então, tinha coisas que a dona Nídia, ela, acredito que chocava muita gente, porque as pessoas não entendiam certas coisas, né? Não levavam numa boa, né? Então, regras, às vezes, que eram quebradas, né? Em situações específicas, né? Por exemplo, isso. Inicialmente, mãe e filho não poderiam trabalhar numa mesma sala, né? Isso era uma regra. Mas, naquele trabalho, por exemplo, lá da renovação, em que eu atuava como médium, né, ajudando naqueles casos, teve um dia que ela falou assim, não tem problema nenhum vocês trabalharem juntas, porque ali, Marice, tu cumpre uma outra função. Ali tu é médium para ajudar dentro daquelas situações. Vocês não são, primeiro, não são mais mãe e filha. Segundo, vocês trabalhando juntos tá harmônico, né? Tá tudo certo, né? E aí, bom, se quebrava, né, uma regra, um código. Então, tinham essas questões, né? E eu e a minha mãe, uma coisa que eu queria colocar aqui, sempre foi muito interessante trabalhar com a minha mãe, porque eu me percebo no processo por ter tido, graças, né, todos esses aprendizados, essas experiências, desde muito cedo. Eu acredito que eu conduzi de uma forma muito consciente, muito madura, a minha relação com a minha mediunidade, né? Foi construída assim, em alicerces muito profundos, muito sólidos, né? E a minha mãe eu considero uma excelente orientadora, doutrinadora, e dentro disso eu queria falar. Eu olho para as questões do espiritismo também com as ressalvas, obviamente, né? Tem coisas que eu vou vendo na condução de trabalho que eu não me identifico, né? Mas aí vem a questão de saber separar, né? Uma coisa é a doutrina e outra coisa é o ser humano, é como ele trabalha com ela, né? E muitas vezes a forma como a gente vai vendo certos envolvimentos acontecendo é fruto de como a pessoa lida, trabalha com aquela questão, né? E uma das críticas que eu lembro que me pegava muito, assim, é quantas vezes dentro de uma sala o médium que está ali trabalhando pode encarar, assim, bom, no momento que tá aquele espírito ali que está verbalizando, que está falando, é como se o médium quase que se colocasse, né, querendo ou não, numa postura, eu estou aqui para ajudar. Né? Então, o espírito, fica quase que impossibilitado de verbalizar a sua experiência, né? Ele está ali só para ser conduzido à luz, né? Então, muitas vezes eu via médiums tratando assim, né? Então, mal o espírito chegava, né, o ser ali desencarnado, que tinha aprendizados riquíssimos para nos trazer, né, já sendo silenciado porque ele precisa ser encaminhado para um lugar melhor, para ele ficar bem, né? Quantas vezes nesse processo o próprio médium já sendo solicitado para voltar, né, para respirar fundo, para voltar à sua consciência, né, enfim. E sem a gente, às vezes, no processo, se dar conta que aquele ser é que está ali para nos trazer uma libertação, um conhecimento, e não o contrário. Então, eram muito ricas as experiências que os seres traziam, os espíritos traziam. E ali, como eu ia muito fundo, né, nessa questão, me conectava muito, isso vinha muito forte, eu acessava... com merecimento, claro, autorização da espiritualidade, não é quando a gente quer, obviamente, mas quando isso vinha, é de uma forma tão intensa, tão entregue, né, quando o racional não está ali atrapalhando, que vinham, assim, experiências que eu não teria tido acesso se não fosse
por intermédio dessa bondade desse espírito vir e se colocar ali naquele momento, né? E a minha mãe, eu digo, ela desempenha para mim um papel fundamental nessa função de médium, doutrinadora, orientadora, porque ela escuta o ser. E com uma intuição muito ativada sempre, né? Então, rolava assim uma dinâmica muito abençoada assim entre mim e ela nos grupos. Sempre encarei dessa forma, porque eu, quando me colocava assim à disposição, sem esse racional turbulento e acessando isso, podendo dar conta, né, de acessar essa mensagem ali, sendo orientada, claro, né, por toda a espiritualidade, ela com essa condição de escuta, a gente realmente se conduzia um trabalho maravilhoso, né, que era uma bênção sempre para todos nós, né, acessar aquelas informações todas. Então, só tenho a agradecer, né? Em outro momento eu posso falar de outras, entrar mais especificamente. Vocês também podem sugerir temáticas, né? Se alguma coisa daqui ficou mais latente, que vocês queiram saber mais, eu posso trazer em outro momento mais vivências, vou continuar falando sobre isso, né? É só para deixar aqui esse depoimento também, né? Que tem coisas que eu também percebo que não são legais e quero falar dessas coisas não legais também, de como é que eu lidei com essas coisas não legais para também não me deixar influenciar negativamente, né? A filha querida, revivo nossa trajetória, emoção muito grande. Revejo no tempo nossa caminhada. Gratidão aos amigos espirituais, a dona Nídia, Salomé, com certeza. Só agradecer. Agora eu quero finalizar então essa live. Quem puder ficar, né? Não vou me alongar muito, mas eu acho que super cabe, tem a ver com o comentário do Roger, da gente achar que é da nossa cabeça as coisas, né? Herta, eu moro em Porto Alegre, tá? No momento eu tô no interior do Rio Grande do Sul. Mas eu quero finalizar então essa live com uma última contação de história que tem a ver muito com essa questão do nosso racional, de como ele pode nos atrapalhar e de novos aprendizados, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, aconteceu uma coisa. Eu fui pro interior do estado, na Serra dos Engenhos, tá? Mais para dentro de Espumoso, que eu acho que é mais conhecido, né? Para quem acho que já dá uma referência para quem conhece mais ou menos o Rio Grande do Sul. E bom, meus avós, minha família materna mora nessa cidade do interior, né? E eu ia passar as férias lá. Então eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, um dia eu saí para dar uma caminhada. E bom, lá é meio do nada, né? Estrada de chão batido, tudo mais. E eu fui, depois que eu dei uma caminhada, eu fui me sentar num banquinho, assim, tinha uma espécie de barranco subindo para casa da minha tia, da tia Nelly, da casa do Ed, no meu primo, que de repente tá por aí. Eu fui me sentar, então era um lugar mais alto, tinha um banquinho e eu ficava olhando, né, lá pro horizonte, onde tinha aquela estrada de chão batido, e em um momento eu tô lá, bem bela, tomando um ar, e daqui a pouco eu vejo um tapete vermelho de veludo se estendendo por aquela estrada. Imaginem isso, gente. E aí eu tô olhando e se abre aquele tapete se desenrolando, assim, parece cena de filme, sabe? E aí eu vou vendo uma carruagem se aproximando e aí tem uma trupe junto, assim, toda uma trupe, né, com, parece bobinhos de corte, toda aquela parafernália lá, né, daquela comitiva, assim, dá pra ver que bem entusiasta conduzindo, né, aquela carruagem, né, aquela comitiva antes da carruagem, e de repente, isso eu enxergando lá, né, de repente essa carruagem para ali, né, de frente para mim, mais abaixo, e um deles, eu não lembro quem, mas
uma das pessoas coloca o rosto para fora, me perguntando onde é que eles estavam, né? E para onde eles deviam ir, porque onde é que a estrada ia dar, porque eles estavam perdidos. E aí eu me lembro que eu escutei isso, vi e escutei isso e fiquei me questionando assim, nossa, isso é coisa da minha... Eu tô louca? Assim, é coisa da minha cabeça, né? Não é... Acho que não é real isso. Mas, ao mesmo tempo, até por já ter, claro, né, esse contato com a doutrina e já estar trabalhando com a minha mediunidade, isso permitiu que eu pudesse ter uma outra reação também. Mas eu sinto que foi muito mais a conexão comigo que naquele momento, me conduziu a poder agir de uma outra forma ali naquele momento. E simplesmente não só, não, é coisa da minha cabeça, né? Eu me lembro que naquele momento eu pensei assim, olha, se for coisa da minha cabeça, tudo bem, né? Ok, sou louca, ok, querem chamar de loucura ou o que quer que seja. Mas e se não for? Né? Então eu senti que eu não podia deixar de dar aquela resposta. Claro que aqui eu estou esmiuçando a situação, mas lá foi questão de segundo, foi tudo junto, né? Não tive muito tempo para pensar, né? Mas isso veio, no lapso de segundos, tudo isso veio na minha cabeça enquanto eu estava mobilizando ali aquela situação comigo mesma, né? E era esse conflito. Não, e tanto que eu falo, eu respondo para eles, né? Eu me lembro que naquele momento eu falei onde a gente estava e eu disse onde a estrada ia dar. Eu disse que eles poderiam seguir por aquela estrada, que com certeza eles iam achar o lugar onde, né, em que eles deveriam estar. E aí, claro, eu mentalizo a corrente espiritual da nossa casa. Isso já era um ensinamento, né, também que vinha muito forte, já era uma conduta que eu já tinha estabelecido, né? E eu faço isso, eu mentalizo a corrente espiritual da nossa casa e que eles encontrem, né, o lugar para onde eles deveriam ir para se sentir acolhidos, que eles pudessem se encontrar, né? E eu converso com eles. E aí eu vou vendo toda aquela comitiva, toda aquela carruagem, aquelas pessoas sumindo. Eles seguiram e eu fui vendo aquilo sumir lá no horizonte, parecia uma cena de filme, realmente. Isso me marcou muito, muito mesmo, porque eu nunca mais esqueci, né? E aí eu fico até hoje pensando que bom, veio uma tranquilidade muito grande, né? De que bom que eu não fiquei só achando que era coisa da minha cabeça e que eu pude conversar com eles e de alguma forma talvez ajudá-los, né, nessa caminhada, né, para que eles pudessem seguir de forma mais segura, né? Ali eu sinto que eu cumpri o que eu tinha que fazer naquele momento, né? E agora com mensagens, eu conto essa história, até quero fazer uma menção ao canal sobre o invisível, para quem se interessar, é um canal bastante bacana, que fala sobre todas as questões, vários pontos que falam sobre o invisível, né? E eles chamaram uma vez seguidores do canal que pudessem falar sobre algumas experiências e eu conto lá sobre essa experiência também, né? Rapidamente. E porque me marcou. E agora, até com mensagens a respeito do canal, com a criação desse canal, desse momento, eles me falaram, assim, espiritualidade me fala assim, ó, Marice, agora é hora de ir além, né? Porque muitas vezes, né, eu tinha esses insights, né, ou visões, e a minha visão é bem intuitiva, não é porque tem pessoas que têm visão bem clara, bem palpável, como se o ser, por exemplo, desencarnado, tivesse realmente aqui do lado, né? E a minha visão, ela é muito, na maioria das vezes, ela é mais intuitiva. Às vezes eu sei exatamente que não se trata de um ser encarnado, eu consigo discernir, né? E eu vejo intuitivamente, eu posso nem estar enxergando, mas eu sei como é, né? Então é meio assim para mim que funciona. E aí
quantas vezes me veio insights assim, visões assim, e eu tinha meio que como uma regra até pra mim, né? Não, independente se for coisa da minha cabeça ou não, vamos fazer a nossa parte, né? Então, esse é o correto, né? Tá tudo certo. E agora é meio que aquela ideia assim, Marice, agora não tem mais, e se for da minha cabeça, né? Esse, esses insights, essas mensagens, essas visões, esse ouvir, esse acessar, seja como for, né, dentro da mediunidade que eu tenho, de como ela se manifesta, não tem mais lugar para esse e se. E deu, é confiar, é entregar, é confiar que é real, não tem mais espaço para não, tá, então se eu for louca, tá, no máximo isso que vai acontecer. Não tem mais. E se eu for louca, né? Não tem isso. Não tem mais espaço para isso. Então é isso, gente, sabe? Por hoje é o que eu gostaria de compartilhar aqui. Acabei ficando mais tempo hoje, mas senti que esse conjunto de informações ornava bem com o nosso início da primeira live, de coisas que foram trazidas e que foram até pedidas por algumas pessoas para que eu falasse. E agradeço imensamente pela presença de todos e de todas, de tantas pessoas queridas aqui da Casa Espírita que já me conhecem, ou conhecem a minha mãe, ou a nós duas, e pessoas que estão chegando, né? Pessoas novas, outras relações a partir de agora. Então, sim, agradeço demais, tá, pela troca. Se quiserem deixar alguma pergunta, quero que saibam que eu fico disponível, mesmo no privado, se quiserem chamar para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida que porventura eu possa esclarecer, sugerir novos temas para a gente conversar, se dentro do que foi ouvido aqui alguém quiser sugerir alguma coisa para a gente aprofundar, falem, né? Peço assim que se inscrevam de novo no canal lá no YouTube, é bastante importante. Eu sei que às vezes a gente não tá lá vendo os vídeos, né? Gostou, ressoou, mas a gente acaba não apertando lá no botãozinho. Isso é bem importante, gente. Por favor, se inscrevam no canal, apertem o botãozinho de inscrever, o sininho, porque daí vocês recebem em primeira mão notificação quando a postagem é feita no YouTube, porque depois eu migro tudo para lá, né, as lives. E sempre que puderem, participem ao vivo, vai ser fantástico poder contar com a presença de vocês aqui para que a gente possa interagir juntos. Essa troca é riquíssima. E deixem comentários a qualquer momento. Eu adoro receber o retorno, o feedback. Eu digo, para mim é a forma que eu tenho de saber que isso está chegando, né? Está chegando a mais pessoas, está ressoando, está fazendo sentido e isso motiva a seguir, a continuar, né? Vai dizendo para a gente desses sinais do universo, né? Para a gente, esses sinais abençoados de que nada é por acaso e que os encontros são grandes riquezas, grandes fortunas na nossa vida. Tô vendo assim várias pessoas aqui falando gratidão, foi lindo, relato lindo, obrigado, prima, estava ótima a live, muitos beijos. Fiquem em casa, quem puder ficar em casa, se cuide, né? O universo está pedindo pra gente mais empatia, mais amor, então que a gente possa ser canal para tudo isso. Certo, gente? Um beijo grande. Fiquem com as energias, as melhores energias nas casas, nos lares, na vida de vocês. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.